Semana passada, duas notícias abalaram a internet. Com um intervalo curto entre as duas tragédias, parece que a sociedade deu atenção só para uma delas. Por que isso aconteceu e o que a gente pode pensar sobre isso? O primeiro incidente aconteceu em Praia Grande, uma cidade litorânea que fica a mais ou menos 70 quilômetros da capital de São Paulo. Carlos Teixeira, um menino de 13 anos, sofria bullying e acabou morrendo depois de 3 paradas cardiorrespiratórias. O motivo? Acredita-se que a morte do menino, que segundo o pai era uma criança saudável, se deu por conta de agressões que ele sofreu na escola onde ele estudava. A agressão teria acontecido no dia 9 e o menino reclamou de dores nas costas e falta de ar, o que é relativamente esquisito para uma criança. 2 meninos teriam pulado nas suas costas e o excesso do peso poderia ter causado um trauma que resultou em uma perfuração do pulmão e infecção do órgão, o que pode explicar as suas dores e a dificuldade de respirar. O pai levou a criança para receber atendimento médico em uma UPA da cidade 3 vezes na mesma semana. O menino era medicado e liberado, sem que a equipe médica investigasse o motivo de uma criança sentir esse tipo de coisa. E quando o pai decidiu levar o filho da UPA da cidade de vizinha, em Santos, ele foi internado e entubado. O Carlos chegou a dar entrada na Santa Casa de Santos, mas ele infelizmente faleceu. Obviamente, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou a situação e disse que instaurou uma investigação interna para apurar o que de fato aconteceu com o menino. Um aluno da mesma escola onde o Carlos estudava relatou que na escola as agressões eram corriqueiras e que existe um grupo de alunos conhecido como Grupo do Terror, que bate nos outros alunos no banheiro, onde não existem câmeras que possam flagrar esse tipo de agressão. Aparentemente, a coordenação da escola estava ciente do que acontecia, com reclamações vindas dos pais das outras crianças que já sofreram no local, incluindo o pai do Carlos, o Sr. Ulisses Fleming, que entrou em contato com a escola, que obviamente não fez nada. O que aconteceu com o Carlos foi uma clara negligência de 2 instituições estatais, e lembre-se bem disso. Primeiro, a escola, que ao saber que os alunos sofriam bullying e eram levados para apanhar em um banheiro, justamente o único lugar que não pode ter câmera porque é um banheiro, não fez nada. Se a escola tivesse tomado as medidas para que o grupo parasse com as agressões, o Carlos não teria tido o pulmão perfurado. Segundo, após ser agredido, o Carlos foi levado para a UPA de Praia Grande e liberado não uma, não 2, mas sim 3 vezes depois de ser medicado. Sem investigação do porquê aquela criança estava sentindo essa dor. Os médicos não cogitaram que tinha algo de errado com o menino, entendeu? E que foi tantas vezes no local na mesma semana. Eles negligenciaram o menino, fazendo com que ele saísse de lá sem respostas do porquê aquela dor existia. Fizeram o mínimo do mínimo e ignoravam que ele estava passando por uma coisa resultado de algo muito maior. Viva o SUS! São Paulo, 22 de abril de 2024. João Fantasini partia do aeroporto de Guarulhos, que fica no estado de São Paulo, para a cidade de Sinop, lá no Mato Grosso. No voo de cerca de 3 horas, o João levaria o seu cão da raça Golden Retriever, chamado Joca, de 5 anos. Animais de pequeno porte, dependendo da companhia aérea, podem viajar junto do dono na parte de baixo do banco ali na cabine. Cães maiores, como o Joca, eles são obrigados a ser despachados como bagagem e vão no porão do avião, dentro de uma gaiola onde o animal caiba e que siga os padrões que a companhia aérea pede. O João chegou no aeroporto municipal Presidente João Batista Figueiredo, lá em Sinop. O Joca, não. O animal foi levado por erro da companhia aérea para o aeroporto Pinto Martins, que fica lá em Fortaleza, no Ceará. Sim, um aeroporto que fica a mais de 2.000 quilômetros de distância de Sinop e de São Paulo. Uma falha operacional que pode ser que tenha custado a vida do Joca, já que ele foi levado de novo para São Paulo e o seu dono, o João, foi avisado quando havia chegado no Mato Grosso. Quando o João voltou para São Paulo e abriu a gaiola onde o Joca estava, o animal já estava morto. Segundo esse artigo aqui, escrito pelo Lito do canal Aviões e Músicas, que eu vou deixar na descrição do vídeo, a cabine de carga viva é climatizada porque a tripulação é avisada da presença de animais ali e aciona os mecanismos para aquecimento da parte inferior do avião. Mesmo que esse sistema falhe, o que é relativamente raro,
o animal não passaria frio a ponto de morrer de hipotermia, já que a temperatura no ambiente chega a 7 graus, e 7 graus não é o suficiente para matar um ser vivo de hipotermia. Os animais também são alimentados pelos funcionários da companhia aérea até o momento do embarque, e por isso se pede que o dono coloque potinhos vazios dentro da gaiola para esse tipo de coisa acontecer. Pelo mesmo artigo do Lito, é possível entender que, possivelmente, o animal morreu pelo estresse, o que pode ter acontecido porque o animal ficou muitas horas longe do dono, indo para Fortaleza e depois voltando para São Paulo em voos de mais ou menos 3 horas e 40. Foram mais de 8 horas num ambiente totalmente desconhecido. Se você, que é um ser humano, fica num voo de maior duração, mesmo tendo ciência de tudo o que está acontecendo, fica estressado e agoniado com a situação, imagina um animal que não tem a mínima noção do que se passa, ainda mais estando longe do dono. Pois é. Até o momento, não se sabe se o Joca morreu indo para Fortaleza ou voltando para São Paulo. O caso é que ele morreu sob responsabilidade da Gol, que é a companhia aérea contratada pelo João. E pode ser que o erro da Gol tenha feito com que o Joca tenha morrido. A Gol, e o que eu vou falar aqui é extremamente óbvio, é uma empresa privada. Guarda essa informação que daqui a pouquinho ela vai fazer sentido. Eu prometo. A imprensa em peso noticiou a indignação justificada do João. Os animais, eles são tidos como membros da família e a dor de perder um animal de estimação é enorme, principalmente quando isso acontece quando ele tem pouca idade, que é o caso do Joca. O caso é que a mídia, e não só ela, os políticos também, viram essa situação e estão usando de cortina de fumaça. O próprio presidente da República falou sobre o que aconteceu e usou esse caso em específico para se promover, já que, como eu acabei de falar, os animais hoje eles são vistos como membros da família e mostrar simpatia nesse caso só aumentaria a popularidade do governo, que vem caindo. Além do Lula, outros políticos, principalmente aqueles que se elegeram com a pauta da defesa animal, não só se pronunciaram, mas gastaram dinheiro, provavelmente público, para mandar representantes para o enterro do cachorrinho Joca. E eu quero deixar bem claro que o problema aqui não é o cachorro ter tido um enterro, gente. Isso não é problema meu nem seu. O dono provavelmente fez isso para aliviar a dor do luto e eu absolutamente não julgo ele por isso. O problema aqui é que é um político, mesmo que tenha sido eleito por causa da pauta animal, tem enviado gente para representar ele num tipo de evento desse. Não se engane, isso aqui é uma jogada política e não é solidariedade bem intencionada. Eu acho que todo mundo aqui deve ter entendido isso. Agora você me pergunta, tá, Mizu, mas por que a solidariedade é só para um caso? A solidariedade com o menino que morreu lá em Praia Grande também não contaria positivamente para o governo? Ainda mais que você falou que a popularidade do Lula não anda lá essas coisas? Sim, mas lembra que eu disse que no caso do menino Carlos a negligência foi de 2 instituições estatais? Escancarar e ficar indignado, entre muitas aspas, com o que aconteceu com ele, seria uma faca de 2 gumes. Quer ver só? Se por um lado, essa situação traria à tona o lado empático dos políticos, mostrando que eles se revoltam com as mazelas e afins, aquele papo todo de ano de eleição. Por outro, deixaria claro que as instituições que o governo tanto se orgulha têm falhas. Todo mundo sabe que o SUS e a educação pública, e não só elas, não funcionam direito. E talvez se você é daquele tipo de militante chato que ficou gritando "Viva o SUS!" na pandemia, você talvez, e só talvez, não ache o SUS tão ruim assim, se bem que é fácil elogiar o SUS sem usar direito o SUS. Mas uma coisa é você, afegão médio, falar mal desse tipo de coisa. Outra coisa são os políticos, principalmente os que estão em poder, falar mal desse tipo de coisa. É muito mais fácil selecionar outra tragédia para mostrar a humanidade. Fingir indignação com um problema que veio de uma empresa privada, e agora vocês vão entender o porquê que eu dei tanta ênfase no privada lá atrás, é muito mais fácil e ainda traz o bônus de poder discutir tramitação de mais leis possivelmente inúteis, que na prática não vão resolver absolutamente nada, mas que vão aliviar a alma de quem acha que lei por si só resolve alguma coisa. Ah, e por falar nisso, é óbvio que no momento isso está acontecendo. Já tinha um projeto de lei lá em 2023 para garantir que os cães e os gatos fossem transportados na cabine do avião, que é onde todo mundo vai. E depois de um ano, lembraram magicamente que esse projeto de lei existe e ela foi batizada, obviamente, de Lei Joca.
extremamente criativo. Muita gente está pressionando e fazendo manifestação em aeroporto para que a lei seja votada, e essas manifestações estão sendo noticiadas com muito vigor e empenho pela mídia. Pelo menino que morreu em Praia Grande, nada. Até teve protestos, mas a mídia parece que não ligou muito. Eu sei que eu falando esse tipo de coisa parece que eu não gosto de animais, mas a verdade é que é totalmente o contrário. Eu amo animais, eu tenho gato, eu tenho cachorro, mas eu também tenho bom senso. Não é por amar os animais que eu tenho que me cegar para tudo mais que acontece, e por mais que eu ache que a Gol tem que ser responsabilizada pelo que aconteceu, afinal de contas, ela extraviou o cachorro, e isso pode ter sido o motivo dele ter morrido, eu acho que a gente pode se indignar com as duas situações que eu mostrei. Dá pra ficar puto com o que aconteceu com o Joca, ao mesmo tempo que você pode ficar puto com o que aconteceu com o Carlos e o descaso que ele passou. A gente não pode esquecer que o SUS, a escola pública e outras coisas que vêm do governo, por mais que não pareçam, não são de graça. Todo imposto que você paga vai, teoricamente, para pagar esses serviços que são porcos, para falar o mínimo. Eu acho que a gente podia ter algum serviço das companhias aéreas que, pagando um pouco a mais ou o preço de uma passagem normal, que seja, você poderia levar o seu cachorro junto de você no avião? Sim, isso seria ótimo e ia tranquilizar os donos. Mas eu também acho que as crianças poderiam ir para a escola sem se preocupar em apanhar. E que se isso acabasse acontecendo, elas pudessem contar com o apoio da coordenação e dos professores para que não acontecesse de novo. Eu acho que a Gol fez merda extraviando o cachorro. É claro, a companhia aérea devia ter responsabilidade sobre tudo o que está sob a sua tutela, principalmente quando a gente fala de seres vivos. Mas o SUS também faz as suas cagadas, e não foi só no caso do Carlos não, mas no de tantos outros, incluindo da menina que os médicos operaram a perna errada. Sim, você não ouviu errado, eles operaram a perna errada, eu falei errado muitas vezes. A perna da menina estava quebrada, operaram a outra. Isso aí aconteceu há poucos dias. E claro, nenhum político veio se sensibilizar com a menina ou com a família dela. Mas enfim, eu acho que deu para entender que dá para se revoltar com os dois casos e cobrar respostas das duas situações. Não se deixe manipular pela mídia e principalmente por político. Essa foi Mizu Yong em mais um vídeo. Até a próxima!